Boa noite, queridos do coração, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais essa live organizada aqui pelo Kardec Houston. Agradecemos a presença de todos vocês que estão conosco pelo YouTube, pelo Facebook do Kardec Houston. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, amigos queridos, amigos do Kardec Houston, amigos de Austin, de Dallas, do interior do Texas, de todos os Estados Unidos, da Califórnia, Chicago, Havaí, amigos da Austrália, do Canadá, amigos de Madrid, Argentina, Brasil de norte a sul. Boa noite, Brasília, boa noite, Salvador. Amigos do Rio de Janeiro, São Paulo, amigos queridos de Jales, nosso grupo irmão. É um prazer estar com todos vocês, um forte abraço. E a nossa convidada de hoje é a nossa amiga muito querida, Cristiane Mascarenhas. É um prazer enorme, Cris, estar aqui com você nesse encontro, nessa noite linda. A Cristiane é de Recife, Pernambuco. Ela é palestrante espírita, colaboradora do NEP, do SESF, Centro Espírita Sem Fronteiras, do projeto Escutatória, projeto lindo. É apresentadora dos programas Estudo do Evangelho de Lucas, à luz da doutrina espírita, e Encontre-se. Profissionalmente, ela é formada em comunicação, especialista em psicologia positiva e coach. Mas o mais importante, Cris, de todo o seu currículo, dessas suas credenciais, é essa doçura, essa leveza, essa delicadeza com que você fala. Boa noite, Cris. Boa noite, Fernandinha. Boa noite a todos que você já cumprimentou aí, seus amigos, né, queridos. Eu que agradeço todo esse acolhimento, esse carinho, né, com que você, desde o momento que a gente combinou, você vem, né, conduzindo, preparando até agora. E vamos ter uma linda noite, se Deus quiser. Pedimos aos amigos, né, que estão aí conosco, que participem também, né, que entrem e comentem junto, porque é uma obra tão rica, né, a gente nunca consegue abordar tudo que quer trazer, sempre foge alguma coisinha, e que Jesus e o nosso querido Paulo de Tarso, né, nos inspire através dos benfeitores, dos nossos anjos guardiões, para que tenhamos excelentes reflexões. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Com certeza, vai ser um momento de abraço virtual entre todos nós que estamos participando juntos. E nós vamos conversar hoje sobre essa obra maravilhosa, Paulo Estevam, que é o best-seller do Espiritismo, que é uma história linda, magnetizante, e vai ser uma noite de muito aprendizado para todos nós, e a gente agradece muito você ter aceito, principalmente porque aí no Brasil já são 2 horas a mais, então são 9h35 da noite de uma sexta-feira, aí em Recife. Muito obrigada mesmo. E como sempre, nós vamos começar a nossa live com uma prece. Nesse momento, envolvendo a todos que estão aqui conosco, em um abraço, formando um círculo de luz, conectamos os nossos corações, batendo como um só. E com nossos corações entrelaçados nesse momento, nos dirigimos aos nossos benfeitores, aos nossos anjos guardiães, os espíritos protetores, mentores desse nosso trabalho, pedindo que nos acompanhe, que nos inspire, que nos proteja nesse trabalho, nessa noite, que inspire a nossa irmã que vai trazer a palavra de hoje, para que os canais estejam abertos e desobstruídos, para que a sua mensagem, Pai, chegue aos nossos corações. Que cada coração aqui presente, cada lar, possa se beneficiar dessa mensagem, que estejamos abertos e receptivos, que possamos reter essas vibrações de paz e de luz desse aprendizado, identificando toda oportunidade para colocarmos em prática esses ensinamentos, para que possamos nos iluminar, contribuindo com aqueles com quem como convivemos, mas principalmente, Pai, que possamos servir através da sua mensagem. Esteja conosco,
ao longo desse tempo que estaremos juntos e por todo sempre. Muito obrigada, que assim seja. É muito legal a oportunidade de estarmos aqui e os nossos convidados que estão aqui, os nossos participantes que estão aqui conosco, por favor, entrem de onde vocês estão participando, porque os nossos convidados gostam de saber de onde nós estamos juntos, assim, o mundo todo. Nós temos tido participações literalmente de todos os continentes. Então, por favor, coloquem de onde vem o seu abraço e participem com comentários e perguntas relacionadas com esse tema aqui no chat. Dentro do possível, essas perguntas serão colocadas. Se o tempo permitir, talvez nem todas consigam ser respondidas devido à limitação do tempo, mas nós sabemos que vocês compreendem. Então, vamos começar. E a gente começa com uma frase famosa, né, desse benfeitor, desse espírito, desse exemplo de transformação, que é: o amor apaga uma multidão de pecados. Frase muito famosa e muito certa. Então, nós estamos aqui para falar sobre essa obra-prima, e nós começamos, Cris, pedindo para que você nos fale um pouco desse autor espiritual, ele que, no prefácio desse livro, os prefácios de Emmanuel já são obras-primas por si só. Ele começa dizendo assim nesse livro, no prefácio: oferecendo esse humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Então, o que nós sabemos sobre esse benfeitor, que é o autor espiritual dessa obra-prima? Isso, vamos falar de Emmanuel, né? E não é por acaso, viu, Fernandinha e amigos, que Emmanuel faz essa obra Paulo Estevão, né? Ele traz uma visão acumulada do espírito dele, de várias encarnações, de uma maneira isenta, com um distanciamento emocional. Mesmo ele, na época, como Públio Lentulus, o senador romano, ele cruzou com Paulo. Já Paulo, né? Ele não é o personagem central, mas ele cruza com esse convertido depois que ele tem perdido a esposa, né, martirizada, a Lívia. Paulo não sabia o que tinha acontecido, mas naquele minutinho, ali foram segundos, inclusive, Públio diz que se sentiu completamente consolado por Paulo, né, por Paulo de Tarso. Então, o Emmanuel, naquela personalidade de Públio Lentulus, né, ele morre em Pompeia, em Roma. Ele foi contemplado com favores de Paulo de Tarso. Por que Paulo ajuda ele? Paulo assume um compromisso com Cristo, que é de resgatar as almas, as inteligências transviadas do Cristo. Por quê? Porque ele tinha experiência. Ele era uma dessas almas transviadas. Está lá no livro Colheita do Bem, que é de Neio Lúcio, né? E no livro Deus Conosco, que é de Emmanuel, né, por psicografia de Chico Xavier, acontece algo muito interessante, porque tem um capítulo chamado Públio Lentulus e Manuel da Nóbrega, que é a trajetória que ele faz, né, de Públio Lentulus até algumas reencarnações, até encarnar no Brasil como Padre Manuel da Nóbrega. Veja, ele, numa dessas encarnações, no meio, vem como o escravo, Nestório, ele é martirizado, mas apenas na encarnação como Padre Manuel da Nóbrega, junto aos simples, aos silvícolas, aos índios, é que ele consegue se entregar ao Cordeiro, é que ele consegue compreender as palavras do Evangelho, né? Por quê? Porque na simplicidade tem aquela dimensão do sentimento, né? É ali quando a gente se transforma. A gente não se transforma intelectualmente, racionalmente, a gente se transforma pelo sentimento, né, que vai tomando conta da gente. Então, isso é tão interessante, porque isso vai tanto do que Paulo diz, né, na epístola dele aos Coríntios, que não adianta falar todas as línguas, não adianta dar o seu corpo, se não tiver o amor, nada adianta, né?
Não. Então, mais tarde, o padre Manuel da Nóbrega, né, eles traçam essa relação de afeto, vai fundar a cidade de São Paulo, deve ter os amigos de São Paulo aqui, a megalópole, né, em cima de 4 pilares: amor, instrução, trabalho e fé. E o padre Manuel da Nóbrega, que é o Emmanuel, espera janeiro para coincidir com o aniversário de Paulo. Olha que coisa linda, né? O Neo Lúcio diz que viu o apóstolo, né, o convertido de Damasco, de longe, e que ele falou muito assim, que a gente procura as glórias do mundo, né? Mas a questão não é de evangelizar o outro, como Paulo sempre tentou, né, enquanto Saulo, mas de evangelizar a si mesmo, né? E aí a gente fica pensando quantas vezes nós somos chamados, recebemos esses convites, né? E não nos entregamos ao Cristo. Se isso não acontece com Públio Lentulus, com Emmanuel, não aconteceu, passaram 15 séculos para acontecer, às vezes a gente quer que aconteça, né, Fernandinha, numa encarnação só, né? A gente quer fazer essa conversão e a natureza não dá saltos, né? A gente não pode de uma hora para outra. E não adianta só essa questão intelectual, realmente. A gente tem que ir para o sentir, né? Tem que haver o amor, a entrega pelo amor. Esse é o nosso Emmanuel. Lindo, Cris. E você pode falar um pouco da parceria dele com o Chico Xavier, que foi quem psicografou esse livro tão importante? Chico conta que ele saía do trabalho às 5 horas, ia a pé para casa, chegava lá às 5h30, tomava um chá. Chá é nada, né? É só uma aguinha. E ele ficava psicografando até 2 da manhã esse livro. Você deve ter visto também esse vídeo. Então, o que que nós sabemos sobre essa parceria linda de tantas coisas importantes que eles deixaram juntos? Juntos, né? Desde 1931, né, começaram a trabalhar juntos. E o Chico Xavier disse a Emmanuel que tinha um sonho de psicografar esses romances e Emmanuel vai começando a preparar ele, né? Então ele trabalhava na Fazenda Modelo e autorizaram ele à noite, depois das 8 horas mais ou menos, fazer esse trabalho, né? E uma coisa tão interessante, ele diz que o Emmanuel, o tempo todo, recebia visitas de espíritos que foram agraciados por Paulo. Mas eram tantos espíritos que queriam contar o que Paulo tinha feito por eles, como tinha abraçado eles, que diz que Emmanuel ficou sem saber o que fizesse. Com tanta história, né, que aconteceu. E tem uma história de um sapo, né? Não sei se você sabe, se as pessoas sabem, que esse sapo acompanhou toda a psicografia. E o Chico Xavier tinha medo desse sapo. Quanto mais ia avançando a obra, mais o sapo ia se aproximando. Aí o Emmanuel diz isso para ele, ó. Chico, o sapo é um animal inofensivo, um bondoso jardineiro que limpa os jardins dos insetos perniciosos. Não compreendo sua antipatia pelo pobre sapo. Procure observá-lo mais de perto, com carinho, e acabará sentindo simpatia por ele. E a gente sabe que assim é com os humanos também, né? Às vezes a gente tem uma antipatia justamente porque não se aproximou, porque não deu uma oportunidade, porque não conheceu, não sabe o que gosta, as histórias, né? E aí, quando terminou o livro, assim, Emmanuel explica para ele algo lindo. Ele fala que todos os humanos, nós somos estrela de 5 raios. As 2 mãos, os 2 pés e a cabeça. Mas que nós ainda estamos com os pés fincados na Terra por conta dessa atração que a gente tem com a Terra. Por quê? Por conta nossas questões materiais, né? Nossos vínculos com as questões materiais. E aí ele fala que os germes, os animais, também têm essas 5 estrelas, esses 5 raios da estrela, mas voltados para baixo, para a Terra. E o sapo está no esforço de levantar a cabeça. Aí ele até explica que nossos irmãozinhos, os cãezinhos, os cachorros, já estão com a cabeça levantada, já estão mais próximos dessa estrela, né? E ele fala que o nosso caminho é para um dia fazer parte de outras constelações junto à estrela maior, que é Jesus Cristo, né? Quando a gente vai lá para Atos dos Apóstolos, a gente vê que em Atos tem 14 dos 27 livros do Novo Testamento, né? Falando dessas igrejas, desses filhos da alma, né? Mas a obra, ela começa assim a contar mais ou menos de 34,
depois da Era Comum, ou seja, para nós cristãos depois de Cristo, né? Depois da Era Comum, até a morte de Paulo. E o Chico diz que é a Magnum Opus, que realmente esse foi o maior livro, o maior romance que teve mais significado, né? E o interessante, viu, é que o pensamento, o Paulo Estevão, ele explica Atos dos Apóstolos. Você vai lá em Atos, você vai estudar, você não compreende bem. Tudo está em Paulo e Estevão. Então, assim, é como se fosse o comentário de Emmanuel, a obra Paulo Estevão de Atos, né? É bem interessante. Então, vale a pena, para quem teve dificuldade com Atos, ler Paulo Estevão para poder compreender. Com certeza, e aqui está a capa desse livro maravilhoso, olha, a Cris tem um diferente, é uma edição mais nova, mas aqui é a Vou mostrar a capa, minha também. essa é a mais nova, e essa daqui é uma antiga dos anos 80, que mostra o Paulo e o Estevão, e olha como é uma capa dramática. Então, já mostra assim, a intensidade desse livro, que é um livro importantíssimo para o leitor, espírita e não espírita, buscando essa história maravilhosa. E Emmanuel, Cris, ele diz que entre Paulo e Jesus havia um abismo. Isso ainda está nessa introdução, que é fantástica, que se chama Breve Notícia. E ele define Paulo assim: coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre em um esforço incessante, intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre, muito mais do que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. Então, quem foi Paulo de Tarso? Linda essa parte, porque fala justamente disso. Muita gente diz assim, mas Paulo, Jesus apareceu para ele na porta de Damasco e tudo foi fácil por conta disso. Não, Jesus, inclusive, falou para ele do que ele iria passar, as lutas que ele iria travar, né? Então, a gente vai falar de Saulo, né? Saulo, quem era Saulo? Então, Saulo era um solteiro, viril, né? Emmanuel diz que de uma máscula beleza, traços israelitas, causava muita impressão, né? Usava a túnica romana, temperamento apaixonado, indomável, né? Gostava de falar mais o grego, que ele falava vários idiomas, frequentou escolas em Atenas, Alexandria, né? Recebeu do pai o ofício de tecelão. Eu lembro tanto de você, Fernandinha, porque tecer, entrelaçar, né? Você fala entrelaçar os corações, e ele fez isso. Ele aprendeu esse ofício com o pai e depois ele usou esse ofício nesse sentido, né? De juntar, de conectar essas cidades com a mensagem do Cristo e os corações. É muito importante isso, essa parte, né? E ele foi responsável pelo assentamento da base do cristianismo, realmente, em várias localidades do Império. Ele andou 25 mil quilômetros, né? Não foi hoje de carro, não. Então, tem uma profundidade, uma abrangência muito grande com relação a isso. Ele era um judeu, um fariseu. Naquela época, no judaísmo, o que é que acontecia? Tinha, dentro do judaísmo, os saduceus, os fariseus, os essênios, várias, né, denominações. Os fariseus ainda se dividiam, tinham os que seguiam o Shammai e o Hillel, seguiam o Hillel. O Hillel era avô de Gamaliel, que foi o rabino, o mestre de Saulo. Olha só, Saulo poderia estar, já naquela época, compreender mais a questão do amor, porque Hillel, a filosofia dele já era voltado para isso, tanto que Gamaliel se rende rápido à boa nova, né? Mas Saulo não captou essa nuance, né? Então ele é formado um doutor da lei por Gamaliel, que era membro do Sinédrio, né? O Hillel foi quem encontrou o Brasil, né, esse local, para receber os corações atormentados na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, inclusive. Então ele passa pelo Bar Mitzvah, aquela cerimônia, né, que o menino fazia aos 11 anos, mais ou menos, entre 11 e 13 anos, porque o judeu ele passava da infância para a fase adulta, quando fazia o Bar Mitzvah. Era direto, né? Então ele era um rapaz de sucesso, respeitado, cobiçado.
conhecimento intelectual profundo do Primeiro Testamento. Olha só. Foi por isso que ele é o vaso escolhido. Porque ele iria compreender muito mais facilmente a mensagem do Cristo, com toda aquela base que ele tinha, né, da lei mosaica. Era um terreno fértil. E aí, disciplinado, corajoso, né, perseverante, leal, tinha um vigor físico e um vigor de espírito também. Ou seja, só faltava o amor para ele. O amor ele conhece com Jesus, é o amor que transforma, né? Ele. E através da personalidade dele, a gente entende uma coisa bem interessante. Quando Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 10, 6, diz assim: dirigi-vos antes às ovelhas perdidas de Israel. Ele era uma ovelha perdida de Israel. Justamente por isso, ele tinha um conhecimento, mas não tinha um sentimento, né? Aí depois, mais na frente, em Mateus, lá em 28, 19, vai dizer assim: portanto, ide e tornai discípulo de todas as nações. Ou seja, agora que você, né, já compreendeu, agora vai para todas as nações, vai para os gentios. Quem eram os gentios? Qualquer um que não fosse judeu. Não foi judeu, era o estrangeiro, era o gentio. Simples assim. Aí, olha só, no Livro dos Espíritos, lá na quarta parte, tem uma questão 1009, Fernandinha e amigos, que diz assim, fala das esperanças e consolações e duração de penas. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Quem responde é Paulo, essa pergunta. Aí, olha só, como era o mundo de Paulo naquela época, contemporânea ali, depois que Jesus é crucificado. O mundo dele era Roma, Jerusalém e Grécia. Roma representa a justiça, Jerusalém o amor e a caridade e o próximo, e a Grécia representa o conhecimento, a ciência, né? Era o mundo que ele vivia. Olha como ele responde essa pergunta do Livro dos Espíritos. Ele diz assim, Fernandinha: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. O mundo dele, lá atrás, né? Lhe são opostas o contrário. O quê? A ignorância, o ódio e a injustiça. Então, esse é o Paulo, que a essência dele, a gente vê que a essência dele não muda, né? Realmente, houve nele uma atualização, né, daquela lei que ele já cumpria com todo fervor. Muito bem explicado, uma clareza incrível. E aí ele fala também aqui nesse prefácio maravilhoso, né, que se não tivesse Estevão, não tinha essa história, né? Deixa eu ver aqui de novo. E ele diz: sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. E ele diz que a vida de ambos está entrelaçada. Eu adoro essa palavra, É a realmente sua adoro. cara. Corações e até o próprio Emmanuel fala isso aqui. Então, sobre o que fala esse livro, qual é o gênero da história, como ela é contada e o que ela descreve? Eu acho, inclusive, sabe, Fernandinha e queridos, que Paulo, o Saulo, então, ele conhece Jesus através de Estevão. Estevão era um espírito muito nobre. Estevão toca ele. É Estevão que desperta isso nele. A gente vai ver lá para frente. Então, realmente, sem Estevão não haveria Paulo. Não é à toa que o nome dele está também junto, né? Bom, sobre o livro, né? Inclusive, estamos fazendo 80 anos esse ano do prefácio, né? Foi 1941. Foi editado só em 42, publicado em 42, essa Magnum Opus, né? Premiado internacionalmente. É bom porque a gente faz festa esse ano e o ano que vem, né? É o maior livro que tem depois do Pentateuco kardeciano. Não é domínio da doutrina espírita. Não é, extrapola. Ele é reconhecido por grupos religiosos, outros, toda a cristandade, né, pelos registros históricos, geográficos, religiosos, todos em consonância com os historiadores. Os acontecimentos históricos do cristianismo primitivo, todos estão neles, né? Fala dos homens do caminho. Quem são os homens do caminho? Os seguidores do Cristo. Eram aqueles que ficavam na beira da estrada, recolhendo enfermos, famintos, necessitados de toda a ordem. Inclusive, Estevão foi socorrido na casa do caminho.
por sinal, né? Então, ele é histórico e religioso. E aí a gente lembra, né, o judaísmo, aquela questão, o que é que a gente encontra aí? No judaísmo tinha saduceus, fariseus, a gente já falou, né? Depois de Jesus Cristo, quem é que se junta a eles? Os gentios. Olha o problema. Os gentios faz parte desse judaísmo. Então, uma coisa muito importante nesse livro é que Paulo, ele retira de dentro do judaísmo a proposta cristã, a proposta de Jesus, que está acima de qualquer outra. Então, pode haver esse diálogo interreligioso, as religiões se conversarem, inclusive quem não tem religião, porque Jesus, a ética e a moral dele está acima, né, de qualquer... E aí a gente vê se desmembrar em cristianismo, ortodoxo. Ortodoxo é o quê? É aquele que faz a leitura correta, né, deve ser seguido. O ortodoxo, a igreja ortodoxa ainda se divide entre a reforma e a católica ainda se divide, e por aí vai. Mas Jesus, que tem como base justiça, amor, continua acima de tudo, né? Esse trecho que você leu no início do coração extraordinário dele, eu tinha até anotado para ler aqui também agora, porque ele explica o objetivo da obra, que não é levantar uma biografia romanceada. Ele quer justamente trazer o coração extraordinário de Paulo, né? E que sem Estevão não haveria Paulo. E aí fala de quê, Fernandinha, quando toca nesse ponto? Da lei de cooperação. Como é que a gente vai evoluir, avançar sem o outro, sem se relacionar? Existem personagens nesse livro que poderia, cada um ter a sua biografia, o seu romance. Ele precisa de Abigail, de Gamaliel, de Lucas, o amigo dele, o grande amigo dele, né? Quem mais? Prisca e Áquila, no deserto, quando traz a questão do perdão. O Simão Pedro, aquele coração simples, mas que traz a doutrina do Cristo com autoridade, ele respeita, né, o Simão. O Ananias, né, que era perseguido por ele e depois curou ele da cegueira. Então, assim, é uma rede incrível, né, que é feito para que Paulo pudesse cumprir a missão dele, né, terminar a obra dele. E o livro ele tem duas partes, né? A primeira parte tem 10 capítulos e a segunda parte 10 capítulos, mostrando essa transformação. Basicamente, Isso. o núcleo desse livro é a descrição da transformação desse homem. E você comentou sobre o deserto, então a mudança de nome dele, de Saulo para Paulo, fazia referência a uma nova vida. A transformação dele fez dele um novo homem, né? E então, qual a importância dessa passagem do deserto para essa mudança? Importantíssimo, né? Porque o deserto é a parada. Porque Paulo era muito impulsivo. Quando ele encontra Jesus, ele quer saber logo o que é que ele pode fazer para servir o mestre, né? Ananias, com a sabedoria dele, calma, vai para o deserto, acalma, porque você tem que meditar sobre o que você não conhece. Ele conhecia o Jesus histórico, como muitos de nós conhecem o Jesus histórico, mas e o Jesus que era amigo dos discípulos? E o Jesus que sofreu, né? E o Jesus que foi traído, que foi abandonado, o Jesus das bem-aventuranças, dos sermões. E esse Jesus? Ele não conhecia, né? Então, Paulo, ele após passar esses 3 anos, ele chorando, né? E meditando, orando, depois desses 3 dias, desculpa, ele recebe a visita de Ananias, que cura ele, né, aquele que era perseguido por ele. Então, Paulo renasce, fica grato e pensa assim, eu tenho que falar de Jesus para todas as pessoas. Olha aquele negócio dele que ele diz, que ele aprendeu. A gente quer evangelizar o outro. Olha como ele era. Mais tarde ele reconhece isso, mas tinha que se evangelizar, né? O Rossandro Klind, ele diz uma coisa muito interessante sobre o deserto. Ele diz o seguinte, que o deserto é a escassez, né? É a falta, é aquele momento do abandono. E Deus, não, a gente não vai encontrar Deus, não vai à procura de Deus. Deus já está lá. Nós é que nos refazemos nesse deserto, né? Então,
Naquela época era comum mudar o nome quando você mudava de vida. Por isso que ele muda de Saulo para Paulo, né? Precisamos dessa intimidade, criar essa intimidade com Deus, e isso a gente cria no deserto, realmente, né? Quando nós chegamos bem perto da nossa estrada de Damasco, Fernandinha e amigos, nós estamos o quê? Nos sentimos superiores, autossuficientes. Nós não deixamos que Deus faça parte da vida da gente. A gente acha que pode decidir tudo certo, tudo sozinho, que pode fazer escolhas, né? E aí nós somos derrubados do cavalo. Como ele foi, ele caiu do cavalo. Somos derrubados, acontece uma tragédia, né? Para impedir a gente de se comprometer mais ainda, né? Mas o que queda é essa? É a queda da vaidade, das posses, dos erros, né? E aí vem aquela pergunta maravilhosa, né? A gente consegue dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Olha a diferença para Paulo. Paulo, ele não fica se lamentando, não. Ele é proativo. Ele pergunta, o que queres que eu faça? Então, a gente, numa situação dessa, a gente ainda é capaz, às vezes, até de, além de não perguntar, a gente ainda pedir para mudar a prova, para livrar a gente, né? Quando a gente não consegue mudar o que está ao redor da gente, a gente tem que mudar a gente. E a gente não faz essa pergunta, né? Então, a gente precisa se disponibilizar para Jesus e ter uma subordinação à vontade do Cristo, né? Então, essa mensagem do deserto, o Paulo traz o seguinte: todo mundo vai ser resgatado, todo mundo vai ter esse encontro. Ou já teve, a gente não vê, ele é o tempo todo, né? Porque ele se coloca, além da ovelha perdida, como filho pródigo. Todos somos filhos pródigos que vamos retomar, né? Tem um momento que Paulo pede para Jesus tirar o espinho da carne, para ele fazer a tarefa melhor, e ele não é atendido. Aí olha o que Jesus diz: calma, a minha graça se fortalece na fraqueza. Não é num momento tranquilo, né? E ele se torna realmente esse prisioneiro do Cristo, né? A ponto de dizer, como você estava falando para mim antes da live, né? Já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Também Jesus viveu dessa maneira, prisioneiro da vontade de Deus, por opção, por amor, né? Então, esse deserto ele acontece o tempo todo, sabe, Fernandinha? A gente não percebe, né? Agora a gente precisa, quando estiver nele, numa situação de deserto, a gente consultar Deus, incluir Deus nesse deserto, perguntar para ele, né? Para poder a gente fazer melhores escolhas. Nós somos resultados das escolhas, né? Então precisamos escolher melhor. Essa frase é muito certa, nós somos resultado das nossas escolhas. Para mim, ela é muito significativa. E um dos maiores aprendizados desse livro, e você acabou de mencionar, é isso que ele mesmo reconheceu sobre a evangelizar o outro, né? Ele se deu conta e ele, então, em tempo, implementou isso de evangelizar a si mesmo. Nós adoramos receber uma mensagenzinha ou uma palestra e a gente já identifica alguém do nosso círculo de amizades para quem eu vou mandar isso. Fulana precisa ouvir isso aqui. Beltrano vai adorar essa palestra. Nossa, que ótimo. Mas é esse trabalho interno da gente, com a gente mesmo, aplicar para a gente mesmo, que é o mais importante. E esse é um grande aprendizado com esse livro. E você também mencionou sobre ele, nós tivemos um estudo em que nós participamos juntas, e você mostrou um mapa sobre com o percurso de Paulo, os lugares onde ele foi, numa época que não tinha carro, não tinha avião, e a locomoção era toda a pé, e não tinha os sapatos que tem hoje, confortáveis, ou então a cavalo, burro, muito desconfortável, mas basicamente a pé. E eu fiquei impressionada com o quanto que ele conseguiu cobrir naquela área para falar de Jesus. E aí, hoje em dia, nós temos pessoas que nós conhecemos que também rodam o mundo todo, primeiro dessa lista sendo o nosso amado Divaldo Franco, que dos 365 dias do ano, mais de 300 ele dormia longe do travesseiro dele, só parou na pandemia. Então, a pergunta aqui, Cris, é a seguinte: em que aspectos
o cristianismo primitivo mais se difere do de hoje e o que ele tem em comum naquela pregação daquela época com o de hoje, que nós estamos vivendo no ano de 2021, mas vamos colocar 2019, que foi o tempo que a gente ainda estava se locomovendo, e a diferença também com a pandemia. O que, que você nos diz? Certo, nosso querido Divaldo, né? Quando ele não conseguiu mais dar conta de andar, ele começou a escrever as cartas, né? Inspirado pelo próprio Jesus. Eu queria só fazer um comentário de que você disse assim, a gente manda aquela palestra que a gente quer dar uma alfinetada, né? No outro, na realidade. Gente, em vez de fazer isso, vamos mandar uma poesia, vamos mandar algo que elogie, que ressalte o lado bom da pessoa, né? Vamos fazer isso, é bom. E Você está no mudo, Cris. Sem querer, foi para o mudo. sem querer, não foi? Tá certo. Olha, o que a gente tem de diferente, a gente sabe que a doutrina espírita é o consolador prometido, né? Por Jesus, para esclarecer o que ele não pôde dizer naquela época. E aí a doutrina espírita vem com os recursos, como a comunicabilidade entre os dois mundos, né? A literatura falando sobre isso. A gente também vê na nova geração, lá no capítulo 18 da Gênesis, né? Que iremos nos juntar por ideias, não exatamente por denominações religiosas, está lá no rumo do mundo de regeneração também, o Manuel Filomeno fala sobre isso, né? Agora, o que é que isso... Houve essa diferença, agora, porque a gente está mais maduro, né, como humanidade, mas o que é que se repete? Aí a gente vê, na realidade, as nossas atitudes se repetindo, nossos equívocos, nossas distrações, nossa indiferença em relação à mensagem do Cristo, né? A proposta de Jesus, ela é maior do que todas as propostas, como nós falamos, né? A lei de Deus é universal, é do multiverso, na realidade. Então, a gente se junta pelos ideais. O que é que continua? Jesus continua nos chamando, nos fazendo esse convite o tempo todo. Né? Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, 10, que pergunta que farei, que ele pergunta o que farei, a pergunta do apóstolo é padrão para todos nós. Está falando de serviço, de esforço, ele tem essa compreensão, né? A história de Paulo de Tarso é a história de todos nós, ela está atual. Só que quando a gente acha que o convite chega, é para a gente assumir alguma função no centro, algum cargo que dê notoriedade, algum privilégio, aí a gente está agindo como os fariseus de antigamente, né? O convite é para a transformação moral, a mudança de conduta. Jesus, ele apresenta Paulo como perseguidor para depois apresentar ele como divulgador do evangelho. Então, é essa transformação que a gente está falando, né? E aí, Paulo, brilhantemente, o que é que ele faz para isso? Que fica um guia também para a gente, um roteiro. Primeiro, ele resolve a questão do passado. Ele se reconcilia com quem ele feriu, né? Ele tem o auto-perdão, importantíssimo, porque sem o auto-perdão você não segue, não prossegue de jeito nenhum, né? Aquela metáfora do retrovisor, né? O retrovisor é para a gente olhar para trás como referência, mas é para frente que a gente tem que caminhar e estar tá a maior parte do tempo olhando, né? É a meta da gente. Paulo, ele mandou matar gente, ele perseguiu, então ele consegue fazer esse auto-perdão reparando. Segundo, ele não se preocupa com o futuro antecipadamente. Porque o que é que acontece quando a gente se preocupa com o futuro? A gente mina o presente. A gente fica sem fazer nada, a gente neutraliza. Ele não faz, ele age, ele está no presente, ele está no dia a dia. E a transformação, a reforma, que parece algo muito difícil de fazer, na realidade a gente começa pelo dia a dia, pelo pequenininho, pelas pequenas coisas que vão acontecendo, que a gente vai estar resolvendo da melhor forma possível. E o agir, ele agiu. Sem a ação não há transformação. Não adianta haver só uma transformação de mentalidade. Tem que haver de ação também. Então, é como se a história ainda está, né, no percurso, mas estamos repetindo ainda, né? E olha que 2000 anos depois, né, que já se passaram. É um alerta isso.
Com certeza. Nós sabemos que em nem todos os lugares ele foi bem recebido, as pessoas estavam felizes de ouvi-lo. Tem algumas passagens que ele, infelizmente, saiu da cidade, é horrível dizer isso, mas apedrejado. Isso é até um aprendizado para as pessoas que se dedicam, porque ele nunca se cansou, ele continuava. E Jesus, imagina. Então, aí a pergunta é: por que que ele era incompreendido nos propósitos, nas intenções dele, já que ele vinha trazer o amor, a mensagem do Cristo, e saía de lá expulso? Exato. Aconteceu com Paulo, né, o que acontece com nós. Por exemplo, quando nós mudamos de comportamento, mesmo sendo para melhor, algumas pessoas vão desconfiar, vão achar estranho, e inconscientemente as pessoas querem que todos fiquem numa média, até para não ter o esforço de mudar também. Tem isso. Então, prefere puxar para baixo o outro, né? E fora isso, também tem aqueles que não querem realmente aceitar a mudança. Mas, no caso, era muito difícil realmente, porque ele perseguiu, ele mandou matar muita gente. Então, de repente, é como se ele se transformasse de 8 para 80, né? De repente, ele mudou, as pessoas ficaram desconfiadas, com medo, né? Tem uma preocupação do judaísmo, do segundo templo, fala. O primeiro templo é de Salomão e o segundo de Jesus. O que era a preocupação naquela época? Lá, Jesus, Saulo. Primeiro, com a expectativa do Messias, era uma preocupação deles, né? Que viria libertar da escravidão, só que a gente sabe que era a escravidão da alma, não de Roma. A criação e a aliança era outra preocupação deles. Discussão rabínica. Preocupação no sentido de discussão rabínica. Que era o quê? Deus criou, né? Aí vem aquela metáfora de Adão e Eva, da desobediência, que eles se afastam, e aí, quando se afasta da lei de Deus, vem a infelicidade. Então, esse Messias iria restaurar essa aliança. E quando fala do corpo espiritual, como era o Messias? Que tipo de Messias era aquele? Porque tinha Messias diferentes, para várias missões diferentes. Essa preocupação era a preocupação de Paulo também, enquanto doutor da lei. Ele participava dessas discussões e ele tinha esse projeto de impor a lei de Moisés. Impor. Né? Então, quando ele tem um encontro com Estevão, ele tem um choque. Ele fica humilhado. Eles têm um debate no Sinédrio que Paulo perde. Estevão estava tão inspirado, com tanta segurança, com tanta autoridade. Isso acabou com o orgulho dele, que ele era muito orgulhoso. Depois ele perde Abigail para o cristianismo também, na concepção dele, né? Por escolha dele, vale a pena dizer. Ele desfaz, né, o noivado. Então, o que é que ele faz? Ele atribui a culpa de tudo isso ao cristianismo. Mesmo perdendo tudo, Fernandinha e amigos, ele continua insistindo, não é persistir, insistir, sabendo que está errado e mantendo, por teimosia, né, aquela postura. E aí ele vê aqueles cristãos morrendo com serenidade, o Estevão, aquilo ali começa a mexer com ele. Ele começa a ter conflitos. Moisés já não bastava mais para ele, eram enigmas. Ele não conseguia se desligar de Estevão, nem de Abigail, né? Então ele vai experimentando e vai amadurecendo. Né? Ele começa a meditar, começa a ficar com dúvida. A dúvida é bom, questionando, ele analisa, ele faz reflexões. O Emmanuel diz que ele faz reflexões de forma que ele volta até a infância, fazendo as meditações dele. Olha só. E continua aquela ligação, que a gente sabe que quando estamos em planos diferentes, as ligações por afeto se mantêm, né? Entre encarnado e desencarnado. Ele continua ligado a Estevão e a Abigail. Então, ele perde a paz dele. Ele não tem mais paz. Mas isso faz com que ele desperte. Ou seja, não é na estrada de Damasco que ele vira Paulo. Ele já vinha no processo. Não é de uma hora para outra. Ele já estava se convertendo, ele já estava dócil, digamos assim, para aquele encontro, né, que teve com Jesus. Então, é na escassez, é no sofrimento
que a gente recebe esse convite, né? Que a gente recebe esse chamado, né? Ele volta, Fernandinha, depois do deserto, o pai dele não aceita ele, não recebe ele é rejeitado pelas pessoas. Na própria casa do caminho, ficam desconfiados, não querem receber ele. Então, mas o socorro de Deus vem, né? E aí é quando Abigail aparece, entra na vida dele com um projeto para a vida dele, né? Com um direcionamento. Assim, a gente, quando chega no fundo do poço, que acha que tudo terminou, vem a misericórdia de Deus, porque a gente está dócil, a gente está receptivo. Por isso que Jesus disse que veio para os aflitos, para os doentes, e não para os sãos. É uma história linda, emocionante, e a gente está dando um monte de spoiler aqui, né? Para quem ainda não leu o livro, já está. Mas pode ficar tranquila, assim, que isso é um. E O a Emmanuel faz esse emoção. comentário, sabe? O Emmanuel disse o seguinte, que Paulo Estevão é um pedacinho de Paulo, é quase nada de Paulo. Imagina a grandeza desse espírito. Então, o que a gente está falando também assim, é quase nada do que tem no livro, né? Quem já leu sabe. Isso é um estímulo para aqueles que estão participando aqui, para se interessarem por essa obra maravilhosa, que é um exemplo lindo de transformação, com tantas nuances, tem história de amor, tem suspense. Essa do debate é um momento incrível, lindo, tem muitos Tenso. momentos, É, tenso e muito é, aprendizado. E eu gostei muito da sua metáfora sobre o retrovisor, que nós usamos como referência, mas é para frente que nós andamos. Então, olhar para trás como referência, mas é para frente que nós estamos movendo. E aí, o aprendizado, né? Que aprendizado desse livro? Assim, tem muito aprendizado, mas qual seria o maior aprendizado que nós podemos tirar para a nossa vida pessoal, individual, vendo esse exemplo como um impulso para a nossa jornada? Como que você resumiria isso nesse certo. livro? Nas respostas de Abigail. E aí, como a gente estava conversando também no backstage, né, Fernandinha? Como as perguntas são importantes. As respostas Isso. são um roteiro para ele. Mas ele fez as perguntas. Ele fez as perguntas. As perguntas são poderosas, porque leva à reflexão, né? Então, ela traz um verdadeiro projeto para Paulo de vida que serve para a gente. Né? A gente tem que reconhecer que ele estava preparado já para fazer essa pergunta. Não foi à toa. Então, são 4, né? Famosíssimas. E ele pergunta o seguinte: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Abigail responde: ama. Olha, o que é que ele estava querendo saber? Ele queria compreender os desígnios de Jesus para não se equivocar. O que é que ele ia fazer para não se equivocar? E aí essas duas palavras estão ligadas, Fernandinha e amigos, compreensão e ama. Porque a gente, para amar, a gente tem que compreender. A gente tem que conhecer a história do outro, a gente tem que escutar, a gente tem que ter humildade para esquecer da gente e se ocupar do outro, entender as motivações do outro. E aí a gente naturalmente começa a amar, né? Aí qual é o problema do ódio? O problema do ódio é que a pessoa fica cega, né? A pessoa se atropela. Então, a chave é o amor, é a compreensão, né? Dentro desse esforço da compreensão, a gente começa a amar automaticamente, né? Porque a gente pensa assim, às vezes, meu Deus do céu, mas eu não amo. Sim, a gente não conhece esse amor ágape ainda, né? A gente não ama aquela pessoa, mas como é que a gente pode ter respeito, pode até ajudar em algum momento, compreendendo. Quando a gente compreende, a gente desarma, quando a gente compreende a história do outro, né? Aí ele pergunta, como fazer para a alma alcançar a Jesus? Ela diz, trabalha. Trabalhar por quê? Porque é no trabalho que a gente desenvolve as virtudes da gente. O que é que Paulo fez lá no deserto? Trabalhou como tecelão. Trabalhou muito. Ali no trabalho a pessoa está refletindo, está meditando, né? Tá entrando no prumo novamente, né? E aí o contrário, quando ela fala trabalho, o que é que existe? Um esperar.
né? Que a tarefa venha, uma recompensa. E a recompensa é mais trabalho, viu, Fernandinha? Quando a gente está no caminho certo, vem mais trabalho ainda. A gente pensa que vai descansar, mas não. Você está apto, então você recebe mais trabalho, né? E aí ele pergunta, que providência adotar contra o desânimo destruidor? Ela diz, espera. Por quê? Porque quando a gente está nesse caminho, a gente recebe críticas, né? A gente recebe desafios grandes, a gente desanima às vezes, né? A gente desacredita um pouquinho. E aí, quando ela fala espera, o que é que requer a espera? Paciência. Aí da espera, não daquela espera parada, né, de não fazer nada, ficar só esperando que Deus faça, não, a espera de esperança, de esperançar, né, construindo. Enquanto está esperando, está construindo. É aquela história, é o tempo de Deus, não é o da gente, mas Deus está agindo. Quando a gente não tem mais o que fazer, a espiritualidade está agindo, está trabalhando a nosso favor, né? O que a gente não tem mais controle, a gente tem que realmente acreditar nessa questão. E ele pergunta, por último, como conciliar as lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Aí ela diz, perdoa. E realmente, assim, acender sem perdoar é impossível, porque o perdão é a libertação da gente mesmo, não é do outro. O perdão é uma questão da gente com a gente, não é com o outro. Né? A gente está se libertando quando a gente quebra essas algemas, né? Aí como é que a gente perdoa? O que é que a gente vai lembrar? E também pedir o perdão, obviamente. O que é que a gente vai lembrar? Jesus, ele vê naquela semente o fruto. A gente não, a gente é o contrário, a gente vê o fruto, a gente vê a semente que está dentro do fruto, né? Jesus vê o fruto dentro da semente. É o contrário. Então, é isso. É entender que a pessoa está no processo, que a pessoa tem dentro também dela aquele potencial de amor, vai evoluir e no tempo certo vai despertar. Então, esse perdão no sentido de compreender, né, esse processo. Então, eu acho que essas frases são incríveis, né? A resposta dela também realmente é um roteiro não só para ele, mas para a gente também. Nós estávamos falando sobre spoiler, aí aqui é o comentário do nosso amigo Robinson, nosso companheiro, ele diz: a impressão que eu tenho é que esse livro não tem spoiler. Cada vez que eu li em momentos diferentes da minha vida, encontrei novos aprendizados, como se estivesse sendo apresentado um novo livro. Exatamente isso. Os livros espíritas, eles têm esse presente, né? Porque nós somos pessoas diferentes quando lemos de novo o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos A gente Espíritos já são livros, mudou. parecem livros novos. E eu penso assim que de noite você deixa ele ali do lado da cama, no dia seguinte ele parece um livro novo, porque você lê a mesma passagem, é muito lindo. E tem também aqui um comentário da Patrícia, uma pergunta dela. Patrícia. Será que estamos nos sensibilizando e amansando com esse chamado mundial que o nosso Pai nos enviou como resposta às nossas próprias escolhas fora das suas leis? Você quer comentar alguma coisa sobre isso? A gente está no deserto, né? Exatamente. Nós estamos. É o cantinho do pensamento de Deus. Ó, vai para casa, vai pensar no que você está fazendo. Assim mesmo. Né? É o deserto da gente. Temos que Estamos. tirar proveito. Não, não é uma punição, é uma misericórdia de Deus. Para a gente avançar, o que a gente levaria mais tempo, a gente vai ganhar, né? Vai poder avançar mais rapidamente com a pandemia. É um momento, é uma ponte, né, que vai de um lugar a outro, de um momento a outro, ou um túnel que parece sombrio, mas que a luz está do lado de fora, nos esperando, né? Perfeito. Então, nessa próxima pergunta, você comentou sobre a intensidade do Paulo, né? Ele era uma pessoa focada, centrada, ele tinha muita inteligência, ele impressionava. Então, ele já tinha essa paixão dentro dele, só que estava para o lado oposto. A energia, né, mal direcionada. A energia estava mal canalizada, exatamente. É, E aí o livro descreve essa mudança de direção, né? Tanto que você falou como que as pessoas iriam acreditar nele, uma pessoa que matava. Então a gente pensa, nossa, hoje em dia as pessoas que matam estão lá atrás. Mas olha a transformação dele, né?
e outras pessoas na história também, que viviam uma vida que hoje poderiam ser vistas como, puxa, que vida é essa? Mas eles estavam aqui, subiram muito mais rápido do que outras pessoas, que levavam uma vida morna, vamos dizer assim. E Emmanuel fala dessa palavra, né, como uma coisa que não é muito boa. Então, assim, tem também essa palavra ali no breve notícia, que é a introdução, que diz assim: é possível mudar a qualquer tempo, porém toda mudança congrega muitas consequências. Quais seriam essas consequências? E aí, botando junto com uma outra pergunta, qual é a dimensão da importância do exemplo da transformação dele nesse livro para a obra espírita e para o cristianismo? Quer dizer, é um ponto de referência muito forte, né? Essa transformação. Então, você pode compartilhar conosco o que você acha? Sim, tudo tem consequência, né? Tudo vai ter uma consequenciazinha. Exatamente. O Emmanuel, ele diz assim na obra: em toda parte há tendências à ociosidade do espírito e manifestação de menor esforço. Nós temos uma tendência a manter o status quo. A gente não gosta de mudança, porque é esforço, é trabalho, né? Mas olha o que é que Paulo fez de diferente. O exemplo dele. Emmanuel diz, ele escutou, prestando atenção, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou sua cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. E aí tem uma pergunta belíssima no livro que diz assim: quem está no mundo sem o ministério de Deus? Ninguém. Todos temos um ministério, mas Paulo, ele fez esse movimento. Ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e trabalhou para o Cristo até o final, né? Até o final. Então, é um exemplo de recomeço. O que é que aconteceu? A virada de Paulo. Ele adquiriu, como Saulo, conhecimento, perseguiu os cristãos e teve perdas, né? Abigail, o cargo dele. Aí ele se converte. O que é que ele faz com isso que ele tinha? Ele internaliza o conhecimento dele, ele é desprezado, ele sofre indiferença, ou seja, a consequência, né? Mas no lugar das perdas, ele tem o quê? Ele tem ganhos espirituais. Depois dessas perdas. A perda de Abigail foi muito significante, né? Toda perda, ela nos faz refletir sobre a alegria, Fernandinha. Porque a alegria diz o que é importante para a gente. O nosso cérebro é a maneira do cérebro dizer: olha, isso aqui te faz bem, essa pessoa te faz bem, essa situação, né? Qualquer coisa, através da alegria. Então, a perda é uma tristeza. Até nas emoções, são pares, emoções pares, tristeza e alegria. O que causa tristeza é a perda, né? Então, essa perda aponta para um Saulo que estava feliz, né? Preferiu depois as convenções do que essa alegria, que era estar com Abigail. Ele desiste do noivado por conta de convenções, né? E aí toda perda, que é uma escassez, é também uma proposta espiritual. Às vezes a gente até só valoriza quando perde, né? Tem até um ditado que diz assim. Então, essa obra para o cristianismo, para o espiritismo, fala dessa importância do evangelho, sabe? Ananias orienta Saulo a estudar. Vai meditar no que tu não conhece, ele diz, né? E por quê? Ele diz assim, para que tua palavra tenha força. Que força é essa? Para que tenha autoridade. Porque ele vai conhecer o evangelho, vai praticar, e aí ele vai ter autoridade. Então, essa força que ele fala, para que tua palavra tenha força, a palavra só tem força quando você já cumpriu várias vezes, digamos, um compromisso, o mesmo compromisso. Aí sua palavra tem força, né? Quando você cumpre. Então, a gente vai aí direto para as asas, para a evolução de Emmanuel, do livro Consolador. A primeira asa é o quê? A asa da sabedoria. Conhecer e meditar. Foi o que Ananias mandou ele fazer, né? A segunda asa, que é a asa do amor, fala de quê? De sentir e vivenciar. O sentir é o quê? É o evangelho. Quando Jesus trouxe aquela proposta
Os fariseus se estremeceram de medo, de amor. Então, o sentir o evangelho. O vivenciar é consequência. Ninguém vai passar por Jesus realmente, de coração, de alma e espírito em verdade, e ficar indiferente a ele. Então, se o encontro for esse, a gente naturalmente vai viver, né? Vai vivenciar isso. Não tem como resistir ao amor do Cristo. A amizade que ele tem conosco é uma amizade desde sempre. Ele está conosco e vai ficar até o final dos erros, como ele prometeu. Não vai se separar da gente, né? Aí, fora isso, tem o ensinamento de quê? Que a gente vê que o orgulho, que era o que Paulo tinha muito, né? O orgulho e o egoísmo levam ao sofrimento. Quais são os antídotos? Tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Para o orgulho é a humildade. Para o egoísmo, a caridade, para poder combater. Então, é isso que fica para a gente de exemplo desse espírito, né? E dessa obra que traz. Ninguém resiste ao amor. Imagina o amor do Ninguém, Cristo. não é? Imagina o amor do Cristo. Não... Um amor puro, Nossa, perfeito. O se amor que Maria nós, Madalena procurava, por exemplo, era aquele amor. nossa, se nós no nosso dia a dia, né, a gente encontra situações que o amor consegue cobrir tudo e resolver, imagina o amor do Cristo. Foi muito importante isso. E você mencionou sobre a nossa conversa aqui antes de começar na sala de espera, que nós falamos da importância das perguntas, porque o principal livro do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, ele é em formato de perguntas e respostas, ou seja, as perguntas são muito significativas, né? E tem duas perguntas nesse livro que são emblemáticas. A primeira é: Paulo, por que me persegues? Que foi exatamente o ponto de transformação dele. E a segunda é: Senhor, o que queres que eu faça? Então, o que significa essa pergunta? Olha, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não chega e se apresenta, eu sou o Cristo. Porque eu sou o Messias prometido, porque a gente não consegue impor. O despertamento é da pessoa. Mas a pergunta tem esse poder de fazer o outro refletir. E ele tinha todas as respostas dentro dele, como nós temos. Questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está gravado as leis de Deus, na nossa consciência. Então, bastou essa pergunta. Por que me persegues? Não tinha motivo. Ele já tinha encontrado ali o Cristo, né? E aí a outra pergunta, né? Que a gente fica pensando, como a gente poderia fazer essa pergunta hoje para Jesus? Senhor, o que queres que eu faça? O que quer dizer essa pergunta hoje, né, Fernanda? Qual o significado dela? E aí quando é que a gente tem um problema? Quando a gente sobrepõe a nossa vontade à de Deus. Quando a gente, em vez de seguir os ensinamentos de Deus, as recomendações, a gente desobedece, a gente compete com Deus e a gente quer pagar para ver, né? Aí a gente precisa o quê? Corrigir a rota, recomeçar, fazer a metanoia, né? A mudança de mente. Mas não basta, tem que ter ação também. Então, Paulo, ele não desfez conceito. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele atualizou. Ele não desconstruiu, porque o que faz parte da gente continua. Agora a gente ressignifica, a gente atualiza. Então foi isso que aconteceu. Ele acrescentou o amor. Foi isso que aconteceu. Então, refletir, a gente precisa refletir, a gente precisa do momento de calar a nossa vontade perante a vontade de Deus. Fazer essa pergunta, o que queres que eu faça, né? O Saulo, ele fica subordinado à vontade de Cristo. Ele quer saber logo o que é que ele pode fazer, e rápido, né? Jesus não responde. Olha aí. Jesus aponta o caminho, entra na cidade, ele indica uma trajetória. Por quê? Porque ele tem um livre-arbítrio. É respeitado proporcionalmente, né? Mas Paulo confia em Jesus. Isso está faltando na gente na pandemia. Paulo confia. Ele vai. A partir dali, ele é do Cristo, né? O que fazer? Aí, o que fazer? Não tem uma resposta. Porque o que fazer não é uma lista de compras.
faça isso, dê 2 passos, dê 3 pulinhos, use tal roupa. Não é isso. É o como fazer, o que tem para fazer. O caminho se faz ao caminhar. E aí é amando. Ama, trabalha, espera, perdoa. Estaremos no caminho certo se a gente estiver amando, se a gente estiver seguindo isso, né? Aí a gente se pergunta muito, qual é a minha missão no mundo, né? Eu vim para quê? A gente tem que fazer a pergunta para a gente, qual é a minha motivação? O que é que eu gosto de fazer? Né? Por que estamos aqui hoje, por exemplo, na sexta-feira de noite? A gente podia estar, né? Já tem coisa funcionando por aí, a gente podia estar se divertindo, mundanamente, digamos assim, mas a gente está aqui. Então a gente já sabe o que a gente quer, né? A gente quer essa transformação. Então, essa reflexão é o deserto, ou é nesse deserto da alma, né? Quando a gente pensa assim, a minha profissão, aí a gente volta, né? Nós somos resultados da escolha. Tudo que eu sou hoje eu escolhi. Qual profissão eu escolhi? Será que eu escolhi por dinheiro, ou por uma estabilidade, ou porque minha mãe era dentista e deixou um consultório, né, por conveniência? Jesus disse o seguinte, sabe, Fernandinha, na última aparição física dele e amigos, ele disse, se seguires o roteiro que eu deixei, tudo será provido, tanto no que diz respeito às coisas espirituais, como no que diz respeito às coisas materiais. Essa palavra, materiais. Então, busca primeiro as coisas espirituais. Não é não buscar as materiais, é primeiro as espirituais. O que é que eu gosto de fazer? O que me faz feliz? Né? Porque não é para sofrer, não é para ser feliz, porque vai dar certo. Né? É o destino da gente. Paulo, quando desencarna, ele encontra Abigail e Estevão, Fernandinha. Aí Jesus diz, sabe o que para ele? Jesus fala assim, Paulo, sim, ser feliz. Então, esse ser feliz, Paulo ser feliz, é o mesmo recado para a gente. A trajetória de Paulo é a trajetória da gente. É para ser feliz, né? Então, quando eu escolho com quem eu me casei, eu fiz uma escolha por quê? Eu fiz uma escolha por amor, né? Ou por conveniência. Em cada decisão da gente, a gente realmente priorizar essas questões do sentimento. Porque é na dimensão do sentimento que se muda. Eu não mudo dizendo assim, a partir de amanhã eu vou ser magra, vou fazer dieta. Não, eu vou mudar na dimensão do sentimento. Eu tenho que saber o que é que eu estou sentindo, o que é que eu acho que eu vou sentir quando eu fizer essa mudança, por que que eu tenho que fazer essa mudança, qual o benefício. Então, não é algo intelectual, né? Por isso que Alcione diz ali, né, mudando de livro, mas ficando no mesmo autor, conhecer, né? Conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Né? A mensagem do Cristo. Precisa ser assim, precisa passar por essas etapas. Você acabou respondendo a última pergunta, mas aí você pode fazer as considerações finais baseadas assim, nessa pergunta mesmo. Como na nossa vida a gente, nesse aprendizado desse livro, como que na nossa vida nós podemos reconhecer e aceitar esse convite do Cristo que para Saulo foi por que me persegues? Então, foi essa chamada. Nós também estamos sendo chamados, mas muitos de nós não reconhecemos esse convite, ou não, reconhecemos e não aceitamos. Então, como nós podemos usar essa obra linda como uma ajuda para nós reconhecermos e aceitarmos isso? Essa seria, Isso. então, a última pergunta. Olha, a gente sabe que a gente vai muito através da dor, né? A gente sofre e aí a gente tem que se reerguer, a gente tem que sair daquela situação. Mas acontece o seguinte, que não é o único caminho a dor, esperar. Está no nosso querer a gente fazer essa transformação agora ou mais para frente, adiar ou não a nossa felicidade. E o roteirinho é muito esse de Alcione. Primeiro eu tenho que conhecer, eu tenho que estudar, eu tenho que ler livros edificantes, aí depois eu vou meditar. O que é meditar? É quando eu começo a aceitar a ajuda espiritual. Porque quando eu estou meditando, quando eu estou respirando, meditando no sentido de meditar mesmo, quando eu respiro, eu abro espaços entre os pensamentos, e aí eu tenho um descanso.
Quando eu abro esse espaço, eu estou dando oportunidade dos espíritos amigos me inspirarem, me orientarem. Eu estou fazendo isso na meditação, acontece isso. E aí depois eu vou sentir o Evangelho, eu vou seguir o Evangelho, vou experienciar ele no dia a dia. E o viver é o coroamento, né? Que foi o que Paulo conseguiu no final. Já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, já está ali em comunhão, conectado. Como Jesus disse, né? Eu e Pai somos um só. E os amigos, os nossos irmãos de outra denominação, entendeu como se fosse a mesma pessoa, mas não, né? Ali estava falando da identidade, da identificação de Jesus com o Evangelho, que é de Deus, né? Jesus é a reencarnação do Evangelho, a materialização desse Evangelho, mas o Evangelho é de Deus, a gente sabe. Então, racionalmente, essa é a sequência, né? Melhor a gente optar por fazer dessa maneira. É uma escolha que a gente, se não conseguir fazer hoje, em algum momento da estrada, a gente vai fazer, porque é da lei. E essa lei é uma lei de amor, sempre vai dar oportunidade, sempre vão ter encontros. Acontecem encontros todo dia. Hoje, com certeza, todos nós já tivemos vários encontros, várias estradas de Damasco, pequenininhas, né? Pequenos atos, pequenas gentilezas, pequenas desculpas, pequenas escutas do outro. Todos nós temos oportunidades diariamente. Lindo, Cris. Eu fecho, então, com algumas das passagens desse livro, começando com Emmanuel falando sobre o objetivo, ainda nessa introdução maravilhosa, que ele diz assim: o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo. Maravilhoso. E ele diz também uma que você já citou, duas que você já citou: sem cooperação não poderia existir o amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. E também uma que eu também adoro, porque fala de gratidão, é uma referência sobre gratidão que diz: em tudo dai-vos graças. Nós temos tantos motivos para sermos gratos, é só olhar em volta, ter olhos e coração para ver todas as bênçãos que nós temos diariamente, que nós perdemos. E a última que você também mencionou, que é assim, o emblema, que é: eu não sou eu mais quem vive, mas sim o Cristo que vive em mim. Então é um exemplo de transformação assim, de uma pessoa que matava para o maior divulgador do cristianismo. Então, isso numa vida só, numa existência só. É um livro maravilhoso, é uma vida maravilhosa, é um exemplo maravilhoso de transformação. Aproveitem essa oportunidade, porque o ensinamento está aí. E o estudo é o primeiro passo, e é ele que impulsiona as nossas ações de transformação. Nós queremos muito te agradecer pelo carinho, pela presença, por ter aceito o nosso convite tarde da noite, você que tem uma agenda cheia, por essa noite de tanto aprendizado, e queremos te convidar para você nos conduzir em pensamento e em sentimento agora, na nossa prece de fechamento. Obrigada, Fernandinha, por esse convite tão caloroso, tão carinhoso também, né? Obrigada pela presença de todos os amigos de vários lugares, né? Sustentando, né, essa live com as vibrações amorosas. Então, vamos nos manter nessa conexão que estamos com Jesus, com nossos guias espirituais. Quem desejar fechar os olhos, né, para melhor se concentrar. Jesus amado, aqui estamos, Senhor, na tentativa de encontrar-te a cada acontecimento de nossa vida, a cada momento, a cada pessoa, que nós possamos, Mestre, em cada situação, escutar o teu convite e termos a coragem de seguir contigo nessa estrada. Nós rogamos que todos aqueles que estiveram conosco nessa live, os que vão vir mais à frente, que possam receber as tuas bênçãos, que possam ter o espírito animado pelo teu amor, pela tua amizade,
pela fé e pela esperança de mais cedo ou mais tarde, conforme a nossa vontade, nós sermos agraciados com essa entrega que o nosso apóstolo dos gentios conseguiu fazer. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Gratidão, viu? Tá uma sinfonia aqui de cachorro. Que coisa linda! Quantos você tem? Tem 3 ferinhas. É porque chegou uma pessoa, eu escutei. Ah, Aí estão entendi. animados. Ah, estão animados. Nossa, bastante aprendizado, aprendizado leve, doce com você, foi ótimo. Agradecemos você ter ficado aí tarde da noite. Que nós possamos todos reter esses conhecimentos que nós adquirimos, colocar em prática e seguirmos para frente, né? Como você falou, usando o retrovisor, usando o passado como referência e seguindo para frente. Muito obrigada. E nós agradecemos não só a você, mas também aos nossos amigos que estiveram conosco aqui, tantas pessoas que ficaram até agora assistindo do Brasil, dos Estados Unidos e outros da Europa que vão assistir amanhã, porque lá são 2h30 da manhã, né? Mas nós temos, com as nossas lives, temos visto que elas ficam ali gravadas e muitas pessoas de vários lugares se beneficiam. Muito obrigada, Cris. Aqui vai Obrigada. todo o meu amor para você. Vamos estar juntos em outras ocasiões, como já tivemos. Um beijo para vocês todos. Obrigada. Boa noite a todos. Beijo, Muito fiquem com Deus. obrigada, minha Deus nos linda. Obrigada a abençoe. todos. Gratidão. Tchau, querida.